Vamos ler a palavra do Senhor hoje, que está em Êxodo 32, versículo 7, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. O contexto aqui é que Moisés havia subido o Monte Sinai para receber do Senhor as leis e os mandamentos, e ficou 40 dias por lá, e o povo, sem saber o que tinha acontecido, achando que Moisés tinha até morrido, pediram a Arão que fizesse um bezerro de ouro para que eles adorassem. Mas o Senhor sabia, e lá de cima ele falou com Moisés. Mas vejam que ele fala: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. O Senhor diz que o povo é de Moisés, é o teu povo. Quantas vezes a gente faz isso, né? Às vezes na família, o filho faz alguma coisa que a gente não gosta, e às vezes o pai vira para a mãe e fala: é o teu filho, olha o que o teu filho fez. E a gente vai e coloca a responsabilidade naquela pessoa, né? Aqui Deus estava dizendo: olha, é o teu povo, Moisés, o povo que você fez sair do Egito, que se corrompeu. E aí no versículo 10 ele diz: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Quando ele fala deixa-me, é como se ele dissesse: Moisés, sai da frente, não se mete. Deixa que eu vou consumir esse povo. E farei uma nação de você, da tua descendência. Que privilégio para Moisés, né? Ele poderia dizer: nossa, Senhor, isso é muito bom e eu aceito, eu não mereço, mas eu aceito. Mas não. Moisés tentou falar com Deus. Ele estava entre Deus e o povo, intercedendo pelo povo. Talvez, com certeza, ele estivesse sendo testado por Deus, né? Porque Deus sempre nos prova, né? Para ver a nossa fidelidade, para saber se o nosso coração está voltado para Ele. Então, nessa conversa, Moisés mostra 3 argumentos. Ele argumenta de 3 formas diferentes com Deus. A primeira está no versículo 11, que diz: porém Moisés suplicou ao Senhor. A súplica é mais que uma oração. É se derramar intensamente, é ter fervor na oração. É a súplica. É desejar ardentemente aquilo que se pede. Então Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e mão poderosa? É como se Moisés estivesse falando: Senhor, por que o Senhor está irado com esse povo? O Senhor não sabe como ele é? O Senhor não sabe que esse povo, tu disseste que esse povo tem dura cerviz, que é rebelde, que não se humilha, que não aceita o teu comando. O Senhor sabe como esse povo é idólatra, então por que se ir agora contra ele, Senhor? O teu povo, esse é o teu povo. E Moisés devolve a Deus. Deus tinha dito que o povo era de Moisés. Mas Moisés fala com Deus: não, Senhor, esse é o teu povo, é o povo da tua aliança, o povo que o Senhor escolheu.
E o Senhor sabe como ele é. E aí vem o segundo argumento que está no versículo 12. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? E é como se Moisés estivesse falando, Senhor, olha só, quem está perdendo é o Senhor. O Senhor tirou o povo de lá e agora o Senhor quer matar o povo. O que eles vão dizer? Que Deus é esse, instável, que não cumpre as suas promessas, que não é um Deus que muda. E o Senhor não é assim. O Senhor é sempre o mesmo. O Senhor cumpre as suas promessas. Então veja, Senhor, é o seu nome que está em jogo. E ele escuta, né? Porque Moisés é como se falasse da sua glória. E a glória de Deus ele não divide com ninguém. E quando fala da sua glória, ele ouve, né? É um argumento que pode convencer a Deus, né? Senhor, o Senhor trouxe esse povo, isso é criar o teu povo, aliança, isso é para a tua glória. E eles vão dizer que o Senhor não é esse Deus, que o Senhor é. Eles vão dizer que o Senhor tirou o povo daqui para matar, só isso. E depois Moisés usa ainda um terceiro argumento, que está no versículo 13, diz assim: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. E Moisés nos fala com Deus, né? Senhor, o Senhor acabou de nos dar um mandamento para que a gente não jure falsamente. E o Senhor jurou a Abraão que daria a sua descendência, daria a terra, que multiplicaria a sua descendência, que seriam o teu povo. O Senhor fez uma aliança. E ele diz, o Senhor jurou por ti mesmo. O Senhor jurou pelo seu nome. E como agora o Senhor quer destruir o povo? O Senhor jurou que ia dar essa terra para eles. E o Senhor não vai dar, porque o Senhor vai destruir o povo, né? Então, o Senhor, que juramento é esse, Senhor? Não é falso, o Senhor não é assim. Quando o Senhor jura de verdade, pelo teu nome, e cumpre as suas promessas. Então, a gente vê que a oração de Moisés, assim como a nossa, né, a nossa no nosso quarto, ela tem elementos emocionais, a gente chora, se derrama, Deus nos conforta, mas às vezes a gente tem que tentar convencer a Deus que aquilo que pedimos está certo, que está correto. Moisés aqui está argumentando com ele. Senhor, o Senhor é assim, o Senhor não pode fazer isso porque o Senhor vai contra o Senhor mesmo. E ele está tentando argumentar com Deus e convencê-lo daquilo que é o certo ele fazer. E é o que a gente deve fazer, mas para isso é necessário que a gente estude a palavra, que a gente conheça Deus muito mais, porque melhor nós poderemos argumentar com Deus. Falar, Senhor, o Senhor é assim, tua promessa é essa, porque o Senhor não faz isso. Eu argumento com o Senhor esses motivos que eu estou lhe dando, para que o Senhor veja que isso pode ser o correto. Então, nós devemos argumentar com Deus, não
sermos como uma criança, porque a criança, ela chora por tudo. Ela está com fome, ela chora, ela está doente, ela chora, tudo ela chora. Nós não somos uma criança que choramos direto da mesma forma. Nós precisamos argumentar com Deus, falar com Ele, mostrar, lembrar das suas promessas na oração, porque isso é ter um relacionamento inteligente com Ele, que é o que Ele deseja de nós. E então, depois disso tudo, qual foi o resultado? Está no versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia fazer ao povo. Às vezes, a gente pensa, mas Deus se arrependeu. A Bíblia costuma colocar sentimentos e emoções das pessoas em Deus. Isso é algo que na teologia é chamado antropopatismo, em que a gente delega a Deus emoções, sentimentos dos homens, como os nossos. Mas devemos ter certeza que Ele ouve as orações. E quanto à sua soberania, Ele é soberano, sim, mas Ele mesmo decretou que usaria as nossas orações para cumprir a vontade dEle. Talvez Ele estivesse esperando Moisés terminar com a argumentação. Ele provavelmente não ia destruir o povo, com certeza. Mas ele queria ouvir de Moisés, ele queria uma argumentação, ele queria ouvir isso de Moisés. E às vezes ele vai fazer aquilo que nós queremos, mas ele quer ouvir de nós, ele quer que argumentemos com ele, que a gente tenha um relacionamento inteligente, que a gente fale das suas promessas. Isso acontece porque Ele ouve as nossas orações. Podemos ter certeza que Ele ouve e Ele pode mudar as circunstâncias. E às vezes Ele já mudou, Ele só espera que nós falemos com Ele. Então, nesse relacionamento que nós temos com Ele, Ele faz isso para que a gente possa entendê-lo muito melhor, conhecê-lo. E Ele fez isso, de forma suprema, quando Ele se tornou um de nós, na pessoa do nosso Senhor Jesus, vivendo como nós, como um de nós, e nos ensinando e mostrando como é o Pai e aquilo que o Pai deseja. E por isso, Ele se relacionou conosco desse modo. E Moisés é tipo uma figura de Cristo, porque ele, aqui nesse texto, ele argumenta com Deus, pelo povo, ele intercede pelo povo, assim como hoje o Senhor Jesus intercede por nós e chega para o Pai e fala: Pai, eu morri por ele. E o Pai atende a oração dele, perdoa, Senhor. Ele intercede por nós, assim como Moisés intercedeu pelo povo. Ele é o nosso intercessor junto a Deus, é o nosso mediador. Então, esse texto deve nos encorajar a orar muito mais, porque a oração tem efeito. E também para que a gente possa aprender a orar de uma forma muito melhor e mais intensa, tendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém?